Bom, a aula de hoje é sobre pele madura e muita gente me pergunta o que é considerado uma pele madura. Pele madura é aquela pele em que a gente já reconhece linhas de expressão, uma certa flacidez, principalmente na área da pálpebra, tá? E vai depender muito, não é de acordo com a idade. A gente considera aí acima de 40 anos, já tem que levar em considerações a maquiagem ser mais leve, de acordo com a pele madura, tá? Por quê? Se a gente faz uma maquiagem pesada em uma pele que já não tem tanta rigidez e que tem linhas de expressão, a maquiagem pesa e acaba envelhecendo mais, porque acaba marcando mais as linhas de expressão. Além disso, vão ter algumas observações também na sombra, porque quando a gente utiliza muito brilho ou sombra colorida em uma pálpebra que já tem flacidez ou é um pouco mais gordinha, acaba não favorecendo, tá? Também é muito comum encontrar em peles maduras presença de melasmas, manchas de sol, bem comum com o passar do tempo, é muito comum nas mulheres ter melasmas por conta de hormônios e tudo mais. Bom, a higienização da pele a gente vai fazer de acordo com o passo a passo de sempre: limpar, tonificar e hidratar. Lembrando que a pele madura tende a ser mais ressecada, precisa de mais hidratação, até para trazer de volta ao viço que essa pele perde com o passar do tempo. Eu estou usando um tônico de limpeza. Então, como a gente precisa de mais hidratação, geralmente eu utilizo hidratantes mais potentes e de preferência de acabamento luminoso. Vou aplicar agora um tônico suave, não vou aplicar um adstringente, porque o adstringente ele tem a função secativa na pele e eu não quero que essa pele fique mais sequinha, eu quero uma pele hidratada, com viço. Vou hidratar a pele, vou utilizar esse hidratante da Nivea. Ele é um hidratante que possui chá verde e ácido hialurônico, então é um hidratante bem emoliente para a pele. Vou aplicar o primer. Eu escolhi o primer na versão em gel, um primer mais hidratante. Esse primer que eu vou usar é da Elf, da marca Elf. E eu gosto de aplicar com um pincel língua de gato.
Bom, eu não quero pesar na maquiagem dessa pele, mas eu preciso corrigir essas regiões onde tem algumas manchas, né? Algumas manchas escuras de melasma. Então eu vou utilizar um corretivo na cor salmão, o DF2 da Dermacolor. E aí o interessante é que quando a gente neutraliza, corrige essas manchas com corretivo adequado, eu realmente não vou precisar pesar com mais base nem outros corretivos. Então compensa utilizar a Dermacolor, apesar de muita gente achar a Dermacolor mais pesadinha para uma pele madura, como ela é bem pigmentada, eu consigo esticar bem e ao mesmo tempo fazer uma correção. Estou utilizando o pincel língua de gato pequeno, bem comum para corretivo, mas outro pincel que eu gosto de utilizar para esfumar um corretivo é este aqui, ó. Ele é mais fofinho, tá vendo? Olha pra cima. Eu aplico já esfumando o produto. Fica mais fácil de aplicar já esfumando. E aí fica uma camada bem fininha, bem leve, já bem aderida à pele. Tem um pelinho aqui, pronto. Em volta da boca. Também tem uma parte mais escurinha. Cantinho de nariz que tá bem vermelhinho, também posso corrigir com esse mesmo corretivo. Vou pra cá. Olha pra cima. Base para pele madura, eu prefiro bases mais hidratantes, mais emolientes. Então eu evito bases como, por exemplo, o Studio Fix da MAC, que é uma base mais pesadinha, mais seca, bem legal para usar em fotos. Bases do estilo Revlon Color Stay também, ela é mais pesadinha, não uso muito. Gosto muito dessa base hidratante da Sephora, base da Atelier Paris também, Makeup Forever, que são bases mais leves, mais emolientes. E uma base bem fácil de se encontrar é essa da Pausa da Feminices, que é a que eu vou utilizar hoje, que já tem a cor certinha dela. Eu gosto muito de utilizar esse pincel para usar essa base. Ele é diferente, ele tem as mesmas cerdas, mas ele tem uma densidade maior do que aquele pincel bem comum o Duo Fiber, porque esse Duo Fiber ele é mais molinho, esse aqui é um pouco mais firme. Então esse tipo de pincel eu gosto muito de utilizar bases fluidas e dar um acabamento bem leve. Mas você pode também usar o kabuki, porém tire bastante o excesso de produto. Você vai pegar a base, tira o excesso e aplica dando batidinha, como a gente sempre faz. Tá? Esse aqui eu consigo dar uma batidinha e uma arrastada para a base ficar ainda mais... Eu já aplico esfumando. O kabuki às vezes eu tenho que aplicar e depois vir com a esponjinha para tirar o excesso. Também pode fazer desse jeito. Eu vou fazer primeiro essa metade do rosto
vocês verem o acabamento, a cobertura que eu vou dar na pele. Eu quero bem natural. Então, mesmo que apareça uma manchinha ou outra, né, uma sarda, a mancha que geralmente incomoda mais eu já escondi, que é o melasma. E o restante eu posso deixar aparente para dar um visual mais natural. Esfumo bem na região que tem linha de expressão, não quero produto acumulando. Vira pra mim um pouquinho de lado, isso. Vira pra mim. Pegar a esponjinha da Mari Saad, tá úmida, inclusive, úmida, não pode estar molhada. E vou dar só um acabamento aqui. Como o pincel ele é mais levinho, essa base também é bem hidratante, pode ser que em uma região ou outra acabe marcando um pouquinho, então fica mais fácil se você vier com a esponja depois. Vou iluminar o centro do rosto, vou usar esse corretivo da Natura Aquarela, claro 20. Eu gosto muito desse corretivo, se a pessoa for mais morena, né, até uma pele negra você teria que trabalhar com caramelo, mas se for um pouco mais morena, você pode botar um pouquinho da Dermacolor para modificar a cor, caso você não tenha o corretivo líquido exato, né. E eu prefiro trabalhar com corretivo mais fluido, mais luminoso do que a Dermacolor. Eu não uso sempre a Dermacolor, não. Como eu tô com uma base bem fluida na pele, eu não posso ficar arrastando muito o pincel. Tô aplicando um outro produto cremoso. Se eu ficar arrastando o pincel, esfumando com muita força, eu vou retirar, eu vou arrastar a base que está embaixo. Então, eu tenho que aplicar bem delicadamente. E escolha, ao invés de usar um tom mais claro do que a pele, eu já escolho 2 tons mais claros, porque eu quero uma camada bem fina. Se esse corretivo claro fosse quase o tom da pele dela, eu teria que botar mais quantidade, saturar mais de produto para poder mostrar essa região clara. Então eu prefiro trabalhar uma camada fina
consequentemente eu vou precisar de um corretivo aí 2 tons mais claro do que o tom da modelo, do que o tom da cliente. Eu já dou uma esfumadinha de leve com o pincel e venho com a esponja para dar o acabamento. Também só dando batidinhas, nada de ficar arrastando a esponja. Inclusive, o arrastar, a pele é irregular. Então, quando eu arrasto, a parte mais alta, aonde tem relevo, né, de poros, ou uma espinha ou outra que possa ter, acaba ficando sem a base. Por isso que às vezes dá aquele efeito de base aberta, craquelada, porque arrastou demais o pincel, arrastou demais a esponja e acabou tirando a cobertura. Olha pra cima. Não, abre o olho, olha pra cima. É muito comum em pele madura ficar bem vincado nessa região. Então, não coloque muito produto. Quanto mais flácido for mais flácida for a região, a pele, menos produto você deve utilizar. E antes de selar é muito importante que você retire toda a marcação. É normal você fazer isso, tirar a marcação. Vamos fazer o contorno. Antes de selar eu vou ter que voltar porque vai ter acumulado já produto ali. Vamos para o contorno. Eu vou utilizar essa base em bastão da Catherine Hill. Apesar de ser em bastão, é uma base bem emoliente também, uma base mais molinha, então não vai pesar, até porque eu vou esfumar muito bem esse contorno. É a mesma questão do iluminador. Preferível que você escolha um tom mais escuro para que você coloque menos produto do que ter que concentrar produto para aparecer essa cor. Então, escolha um produto bem mole, bem macio. Pode ser uma base mais escura, uma base líquida. Eu vou aplicar com língua de gato, sem excessos, e aplico já esfumando, com a mão bem leve. Lembra que se a gente esfregar demais, a gente retira a camada que está embaixo, porque ainda não foi selada. Uma dúvida muito comum é se a gente deve fazer contorno na pele madura, se em questão de fazer com a base, se não vai pesar mais. Acontece que com o pó, vira pra cá, por favor. Com o pó, muitas vezes ele acaba marcando muito bem a superfície mais alta. Então ele fica mais marcado. Então eu prefiro a base porque eu faço essa base se mesclar com a base de baixo. Uso pouca quantidade e acaba ficando mais natural. A questão se usa ou não o contorno vai mais da ocasião e do quão madura, né, do quão idosa é a cliente que você vai maquiar. Porque quanto mais flácida a pele, quanto mais idosa a pessoa, aqui não estamos trabalhando com uma modelo idosa, é uma pele madura, mas eu já maquiei vó de noiva com 85 anos, né, com a pele bem flácida, e a pessoa não aguentava nem ficar com o rosto assim paradinho, mesmo encostada não conseguia para eu maquiar. Então eu tive que fazer uma maquiagem ainda mais leve e mais básica, e o contorno eu fiz com bronzer. Fiz uma pele bem leve, bem esfumada, e o contorno eu vi com bronzer já selando as partes de contorno. Aproveitei, mudei o pincel e já dei até uma pincelada nos olhos dessa modelo, dessa cliente, quer dizer, para dar um ar de saudável. Apesar de ser pouca maquiagem, o pouco que eu apliquei nela já deu um ar de saúde, de viço. Aqui eu estou fazendo o contorno mais para modelar o próprio rosto, né? Estou aproveitando o contorno próprio dela, não estou modificando esse contorno. E o contorno ele traz de volta a variação de cor do rosto, porque o rosto ele não tem somente uma cor, né? A gente tem a região da bochecha mais bronzeada, tem um sombreamento.
Então, eu trouxe de volta essa variação de cores. Já fica mais natural. Vou fazer um contorninho ali no nariz. Dorso, lateral do dorso, né, retinho. Já estou esfumando, por isso que vocês não vão ver linhas marcadas. Quanto mais você marca, mais trabalho tem para esfumar. Então, eu já trabalho principalmente na pele madura. Eu já trabalho esfumando bem. Antes de selar essa pele, eu vou aproveitar que ela está úmida e vou corrigir a sobrancelha. Porque se eu precisar corrigir o desenho que eu fiz, eu venho com a própria base e já acerto. Eu vou utilizar uma pomada, vou utilizar a Dermacolor cor D15, que é similar a uma pomada para sobrancelha, né? Um produto cremoso para sobrancelha. A sobrancelha é super importante numa maquiagem de pele madura, porque uma das características, né, é que com a idade o pelo vai ficando mais ralo, mais fino, a gente vai perdendo os pelos. Então, muitas avós de noiva, por exemplo, nem têm a sobrancelha. Mas não exagere, porque se a pessoa não tem, você criar uma do zero, uma cor bem viva, bem definida, ela vai estranhar. Esse D15 ele tem uma cor bem intensa, mas eu uso bem pouquinho, como é cremoso eu consigo esfumar bem, com pincel chanfrado. E fazer uma sobrancelha mais natural. Vira mais um pouquinho pra cá. A minha modelo já tem sobrancelha, o desenho da sobrancelha, né, uma micropigmentação já um pouquinho antiga. Mas ao passar a base ela fica muito clarinha, então a gente passa nem que seja um pouquinho do produto, do corretor de sobrancelha, para devolver o desenho. Bom, chegou a hora de selar essa pele. Eu vou utilizar esse pó para a região dos olhos da Visela. É um pó bem fino, é um pó translúcido bem fino, bege claro, para combinar com o tom de pele dela. E lembrando que é importante que você, olha para cima, não, com os olhos, abre o olho, isso. Tire toda a marquinha que tenha, que acumulou com a base, com o corretivo. Ó, não tem nada na esponja, eu tiro primeiro essa marcação, que é normal acumular. E aí eu venho logo em seguida com a própria esponjinha, selando essa região dos olhos. Cuidado para não utilizar um pó banana, um pó amarelo demais na região da iluminação e acabar deixando bem amarelo. Vira para mim um pouquinho, aí. Um lado está limpo, retiro o excesso. Quanto menos produto você utilizar nessa região, menos pó você precisa, tá? Aqui eu ainda consigo usar um pouquinho mais de correção, iluminador, mas lembrando, quanto mais flácida, quanto mais pele flácida, quanto mais idade, menos produto. Eu nem gosto de falar no fator idade, porque já teve cliente com 65 anos que fazem procedimentos, botox, lifting. Então, a idade, lembrando que a idade é muito relativa.
eu já tenho uma pálpebra um pouquinho mais cheinha, mais flácida, e eu já fiz clientes de idade que tinham a plástica que retira o excesso de pele. Então, a técnica de pele madura não se encaixa para essa cliente. Tá? Eu vou aproveitar que esse pó é bem fino e vou selar as regiões onde costuma vincar, acumular produto. Testa, abaixo dos olhos e a região aqui nasogeniana, que tem o bigodinho chinês. No restante do rosto eu vou usar um pó translúcido com um pincel. Um pó translúcido leve. Paiô, Catherine Hill, eu adoro o pó da Catherine Hill, ele é um pó bem leve. A cor que eu mais utilizo é o pálido. Já deixo esse pozinho aqui. Vou já pegar um bronzer, não é um pó compacto, é um bronzer da Eudora, pode ser da MAC, da Boticário. A diferença é que o bronzer é mais leve, é mais translúcido. Você pode ver que ele não tem tanta pigmentação, ele fica mais transparente. E aí eu gosto muito desse bronzer, porque ele é mais leve e ele já dá um bronzeado, já sela o contorno. Já aproveito e já faço um blush aqui. E eu vou reforçar um pouquinho todo o contorno dessa pele. Evita o pó compacto, que o pó compacto é mais pesado. É como se fosse um pó translúcido compactado, sabe? E o bronzer, a gente classifica como bronzer todo pó marrom que serve para dar um bronzeado. Então ele tem um tom marrom mais quente. Dificilmente você vai comprar, não vi nunca um bronzer acinzentado. Pra frente. Isso. Esse pozinho abaixo do olho eu vou deixar um pouquinho. Ó, eu vou tirar toda a marquinha. Eu já tinha passado base e o corretor de iluminação. Então eu vou levantar aqui e tirar todo o excesso, tudo que acumulou. Como eu peguei bem aqui com a esponjinha, arrastou um pouco o produto da sobrancelha, mas eu vou deixar ele por último, porque eu vou fazer bastante esse movimento. Para iluminar a região abaixo da sobrancelha, eu vou usar um bege fosco, sem brilho, né? Mais próximo do tom da pele. Eu não vou usar um claro nem um brilhoso, porque quanto mais claro, quanto mais brilhoso, mais volume ele vai me dar. Então essa iluminação, ó, é praticamente do tom da pele dela. É como se eu só selasse a região abaixo da sobrancelha. Mas não vou botar brilho nem nada, tá? Porque senão isso aqui vai saltar mais ainda na foto. Vou esfumar um marrom claro. Prefiro sempre um marrom claro mais pro quente, neutro pro quente, não acinzentado. Vou usar esse aqui que é um marrom médio, da paleta da Mari Saad. E um pincel maiorzinho, ó, de esfumar. E vou fazer isso em todo o olho. Vou aplicar na pálpebra móvel e subir esfumando no côncavo. Vou usar uma técnica bem coringa, bem neutra e muito eficaz para poder dar uma profundidade, uma levantada aqui nos olhos. Chega bem pertinho da iluminação, por isso que é importante trabalhar com um marrom próximo ao tom da pele, que é para dar um leve sombreado, não pode ficar marcado. Se
Se usar um marrom escuro demais, vai acabar trazendo peso. Essa parte é mais fácil fazer com a modelo deitada. Deita um pouquinho, deixa eu ver se vai ficar ruim no vídeo. Vira um pouquinho pra cá. Tá, como eu mostrei o outro, eu vou fazer esse lado com ela encostada um pouquinho. Vou pegar um pincel menor, um marrom mais intenso, também opaco, para fazer o canto externo. Poderia até usar um preto, mas vai depender da ocasião, da pessoa, e o preto teria que ser bem aqui no cantinho. Deixa eu fazer o lado de cá e eu vou aproximar a câmera já já para vocês. Ó, bem próximo à raiz dos cílios. Aproximei um pouquinho mais, o outro lado vocês vão conseguir ver melhor. Fica assim. Canto externo. Evita subir fazendo o V, a gente faz mais na diagonal, porque essa região pesa. Então, qualquer marcaçãozinha que fizer aqui, ó, vai pesar o olhar. Então, eu faço em diagonal e quando esfumo, eu posso entrar um pouquinho mais para o côncavo. Quem tem o olho ainda mais caidinho, você nem puxa para o côncavo, faz só aqui, ó, em diagonal. Vou voltar com o pincel do marrom mais claro para esfumar. Não esfuma em cima do escuro, esfuma na transição. Como essa maquiagem vai ser para um evento festa, mas eu não quero pesar muito. Eu vou usar uma sombra um pouco mais escura, poderia ser o preto, mas vou usar esse quase preto, é um berinjela. Para mostrar para vocês aonde que a gente escureceria, ó, rente ao cílio. Até porque eu já aproveito esse esfumadinho para levar o delineador. Nem sempre o gatinho é a melhor opção. Numa pele madura, quanto mais idade, quanto mais flacidez, o gatinho não fica legal. O gatinho vai ficar marcado ou a pálpebra vai esconder. Então, eu prefiro escurecer, que dá um realce nos olhos.
e fazer o delineado e esconder a pontinha dele nesse esfumado. É como se ficasse um esfumado infinito. Mira pra mim. Não, pra lá, pra gente mostrar pra câmera. Vou tentar fazer aqui de ladinho pra vocês verem o detalhe, ó. Então, eu esfumo no cantinho, rente ao cílio. Por que eu deixo o pó abaixo dos olhos? Porque sempre cai um restinho de sombra. Tá. Como aqui o motivo é festa, dificilmente a cliente não vai querer um brilho, né? Como não estamos usando muita cor, é muito comum que ela peça um pouco de brilho, né? Um colorido na maquiagem. E para quem tem as marcas, quanto mais brilhoso, pode ressaltar as linhas de expressão, né? Fica enrugadinho. Mas numa certa distância isso não vai ser notado, então se ela pedir brilho, não fique muito com medo de usar, mas eu prefiro brilho do tipo pigmento glitterinado, desse tipo aqui, ó, do que sombra metalizada, como essa aqui, lisinha, tá vendo? Eu vou usar um pigmento glitterinado, um pigmento que é uma sombra fininha, brilhosa, com um pouco de glitter. Outra coisa que você pode fazer para ressaltar ali o cantinho é pegar um pouco do corretivo claro e esfumar no canto interno e passar a sombra. Como se fosse um cut esfumado, ó. Passar um pouquinho do corretivo e vou passar uma sombra mais clara aqui, para destacar o canto interno e aumentar esse olho. Pincel limpo, tá? Esse pigmento que eu vou usar, como eu falei, é um pigmento do tipo sombra com glitter. Então eu não preciso passar uma sombra por baixo e é muito fininha. Então eu não preciso de uma sombra em cima do corretivo para depois vir com glitter. Eu já venho selando com ele. Não precisa de cola porque ele é fininho. Passei o lápis preto, eu vou dar uma esfumada nesse lápis, não tem nada no pincel, tá? Tem um restinho de nada de sombra. Passei o lápis preto por dentro e por fora. Você pode usar o marrom para ficar mais leve, mais natural. Mas não deixa de passar o lápis. Se vocês notarem, com o passar do tempo o olho parece que fica assim, ó, meio caidinho, olha pra cima. Como se ficasse assim, mais aberto. E aí precisa de olha pra cima, precisa de um lápis para fechar um pouco esse olhar, definir. Então, se não usar o preto, usa o marrom. Vou passar a sombrinha marrom, mesma que eu passei no côncavo, vou passar em cima também, esfumando. Como se estivesse até escondendo um pouquinho esse preto, ó, que vai ficar mais natural. Vou usar um delineador do tipo gel. Eu raspei ali da embalagem com a espátula e coloquei um pouquinho, uma gotinha de diluidor. E vou usar um pincel chanfrado bem fechadinho, bem pequenininho.
Eu prefiro em gel, porque o líquido pode acabar infiltrando nas linhas de expressão, ele acaba marcando mais. Fecha o olho. O pincel deve deslizar nessa pele, ele não pode ficar repuxando, senão ele vai sair todo borrado. Você pode esticar a pele para cima e um pouquinho para a lateral, se precisar. Vou deixar a pontinha esfumada. Então, acabou de fazer. Pega aquele pincelzinho que a gente usou escuro aqui no canto, ó, e dá uma sumidinha no corretivo. Vira um pouquinho mais pra câmera, por favor. Isso. Olha pra cima. Não, fecha o olho, desculpa. Aqui, ó. Bem rente ao cílio. Dependendo do grau de flacidez da pele, melhor você passar um lápis macio e esfumar bem. O dela eu fiz até um pouquinho mais grossinho porque ela gosta de um cílio. A gente vai colocar cílio postiço, então eu dei uma engrossada porque senão não vai aparecer. Vamos para o cílio postiço. Vou escolher esse estilo de cílio que vai ficar mais natural. Existem mais naturais ainda, mas eu gosto bastante desse aqui. E eu vou utilizar nela, porque por ela a gente utiliza esse grandão aqui, que fica maravilhoso também. Repito mais uma vez, que vai depender do caso da sua cliente, se ela já tem costume de usar cílios, se incomoda, se não. Se ela tem uma pálpebra muito enrugadinha, até porque uma pálpebra mais enrugadinha precisa de um cílio mais molinho para acompanhar o movimento. Esse aqui que é grandão, ele tem a base mais durinha, ó, tem a base mais durinha, não é tão flexível. O que eu coloquei nela, que eu vou colocar, ele já é mais flexível. Eu coloquei por cima do olho só para ver se está no tamanho certo. Mas ele é bem flexível, tá vendo? Ficou do tamanho certinho, não preciso cortar, vou passar a minha cola. Eu amo essa cola aqui, que é da Atelier Paris. Depois que gruda, não sai nunca mais. Eu sempre posiciono meio. Ficou um pouquinho para dentro demais. Vou jogar um pouquinho para a ponta. Ainda mais numa pálpebra mais flácida, eu não posso colocar esse cílio muito no canto interno, porque a pálpebra fica enrugando. Se eu colocar muito no canto interno, vai soltar com mais facilidade, vai incomodar. Eu uso a pinça para chegar bem rente à base do delineador. Vai encaixar bem certinho.
Não é para colar no pelo, é para colar na pele. Só depois de secar que eu dou o acabamento com a máscara de cílio. Enquanto seca, eu vou passar o blush. Vou usar um malva. Dar uma caprichadinha a mais, porque às vezes no vídeo não aparece. Geralmente, senhoras de idade gostam. Já falei que ela não é uma senhora de idade, tá? Mas uma senhorinha mesmo, sabe? De 80 anos, gostam de blush. Gostam de caprichar no blush. Gostam de dar uma exagerada porque era moda no tempo de juventude delas, né? Era basicamente blush, rímel e batom vermelho. Vou passar um iluminador agora, mas esse iluminador ele não é glitterinado, ele fica bem natural. O brilho ele pode até ressaltar um pouco a textura da pele, mas eu acho que ele traz um viço muito bonito. Então vale a pena usar um iluminador. Nunca fiz uma cliente que não gostasse de iluminador. Cuidado para não passar, talvez ela não goste, no centro da testa, queixo, nariz, porque dá uma lembrança de oleosidade, né? O brilho da oleosidade. Mas aqui na região da maçã dá um sorrisinho. O blush entrou aqui, o iluminador mais acima. Pronto, pode relaxar. Escolhi um batom mais pro vinho, que vai aparecer bem no vídeo. E assim, a minha modelo ela tem a boca desenhada e eu tô usando um batom líquido. Não pode ser um batom líquido extremamente mate, extremamente seco, porque senão vai ficar com o lábio todo vincado. Tá? Se ela tiver aquele lábio bem marcado, não pode ser mate demais, senão vinca, resseca e fica feio o acabamento. E não pode ser um batom também melado, cheio de gloss, porque senão escorre e borra com facilidade. Então eu uso um batom líquido mate com cobertura confortável e eu escolhi uma cor forte aqui para vocês verem bem o desenho. Se ela não tiver o lábio desenhado, eu aconselho antes do batom, principalmente se for em bala hidratante, passar um lápis de boca, um lápis labial para fazer o contorno. Como esse batom ele já fica semi-mate, não tem necessidade, eu consigo desenhar e fixar bem somente com batom.
bem interessante, porque como não pesamos no olho, colocar uma cor na boca fica bem interessante. Botei um pouco de pó na esponjinha e venho esfumando, ó, pó translúcido. Se borrar muito, um pouquinho da base no pincel de corretivo para dar o acabamento. Pro olho. Olha pra cima. Fecha o olho. Para finalizar, bruma, porque fixa, hidrata, tira essa aparência de pó, então fica muito bonito nessa pele. Eu utilizei a bruma da NYX Makeup, mas tem várias hoje em dia aí no mercado.